Bom, continuando então com a história de 2 Reis 4, a gente repete bastante para que esses princípios entrem no nosso coração, para que o Espírito Santo cada vez revele algo mais para nós. Assim como a palavra precisa ser lida e relida, e a gente nunca deve reler um texto pensando, isso aqui eu já conheço, isso aqui eu já entendo. Mesmo nos princípios que nós estamos estudando, a gente nunca deve pensar que a gente já sabe e que a gente não precisa ouvir de novo. É que às vezes tem uns momentos que a gente enxerga uma verdade e daqui uma semana ou duas, ou um dia ou dois, a gente tenta relembrar e fala assim, como é que é mesmo? A gente até consegue repetir os princípios, mas parece que aquilo não é vivo, não tem aquela realidade. Então é só o Espírito Santo que consegue fazer com que essas coisas se tornem realidade em nós. E a gente precisa voltar vez após vez, sempre pedindo ao Senhor para não só revigorar, trazer à nossa memória aquilo que a gente já aprendeu, mas mostrar algo mais. Cada vez que a gente lê a palavra, cada vez que a gente volta no princípio, nosso coração deve desejar assim, um pouquinho mais do que a gente viu anteriormente. Então, uma das coisas assim, que a gente está sempre falando aqui é que nós estamos estudando a história de Eliseu, estamos procurando entender como ele foi semelhante, no sentido assim, de completar o que Deus começou na vida no ministério de Elias, em que sentido que ele foi diferente, quais as coisas que ele levou mais adiante, além do tempo de Elias, Eliseu, o plano de Deus vai avançando. Então a gente sempre quer entender o que ele estava fazendo, o que Deus estava fazendo através dele para levar o reino de Deus mais adiante naquele tempo. Então, aqui nesses milagres, nessas histórias que nós estamos estudando, estamos vendo como isso fala do reino de Deus. Elias trouxe o anúncio, assim como João Batista, Elias anunciou o reino no sentido assim, precisa se arrepender, precisa mudar de vida, precisa ter algo grande precisa acontecer. O reino de Deus vem com juízo, o reino de Deus precisa mudar o governo do jeito que está, né? Elias trouxe essa ideia assim, de que tinha um governo muito errado com Acabe e Jezabel, então precisava mudar o governo. Nós também entendemos hoje que o reino de Deus, na volta de Jesus, vai mudar os governos. Quem está achando bom isso aí, mudar os governos, né? Não para partido A para partido B, que vai dar tudo na mesma, não é verdade? Né? Mas mudar o governo, mudar o sistema, né? Não mudar o sistema político atual, mas mudar o sistema mesmo. Elias, ele trouxe assim, uma palavra impactante, uma palavra chocante. Assim, o reino de Deus precisa mudar as coisas como estão. Então, muitas coisas Elias trouxe assim, de evidências do reino e de mensagem do reino, mas Eliseu trouxe algo a mais que nós estamos querendo entender. Esse elemento que Elias ele ressuscitou, né? Deus usou para ressuscitar o filho de uma viúva, mas o ministério de Elias não trouxe essa dimensão de o reino de Deus mudando a vida diária de pessoas comuns. Então a gente está enfatizando muito isso, que a vida diária das pessoas comuns tem um novo elemento, tem uma coisa diferente. E eu tenho pensado bastante sobre isso, que hoje nós precisamos realmente ver essa dimensão do sobrenatural. O sobrenatural, isso não é uma coisa tão nova para nós no século XXI, porque no século passado e no nosso século tem havido milagres,
tem batismo no Espírito Santo, tem dons, tem muitos e muitos milagres. A gente não vê, é verdade, a gente não vê esses milagres acontecendo todo dia na nossa vida. Mas você consegue ouvir falar, você consegue ler relatos, testemunhos de coisas impressionantes, de pessoas sendo ressuscitadas dos mortos. Isso tem acontecido. Então, e enquanto Jesus não voltar, o sobrenatural não vai ser assim uma coisa que todo mundo usa o sobrenatural quando quer e como quer. Isso também não vai acontecer dessa forma. Mas o sobrenatural, e é esse ponto que eu quero focar um pouquinho hoje de manhã, que o sobrenatural precisa voltar, precisa estar na nossa vida, precisa acontecer na nossa vida. Do contrário, nós não temos verdadeiramente evidências do reino de Deus entre nós. Então isso é muito importante para a gente entender. O sobrenatural não é para ser só uma coisa que acontece através de grandes homens e mulheres de Deus. O sobrenatural no reino de Deus deveria acontecer no dia a dia, deveria acontecer na vida de todos nós. E se nós estamos, como Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, se nós estamos buscando esse reino, se nós estamos ansiando não só pelo reino que virá, isso também, o reino que virá na volta de Jesus, eu anseio por isso, isso vai trazer algo muito além de qualquer dimensão que nós possamos viver hoje. Mas o reino já está à nossa disposição, nós podemos viver o reino hoje, e é isso que Eliseu quis mostrar. Então, o que nós estamos pegando na história? Nós já estamos há várias semanas, então não vou ficar repetindo assim os detalhes da história, mas nós estamos em 2 Reis 4, estudando a história dessa mulher sunamita. Teve 2 grandes milagres na vida dela. Primeiro, ela recebeu o filho. Segundo, esse não foi um milagre, ela perdeu o filho. E terceiro, ela recebeu o filho de volta. Então, nós talvez hoje não vamos falar tanto sobre esse aspecto assim, de que aquilo que vem de Deus, muitas vezes Deus depois tira. E isso talvez seja mais difícil, como eu falei na semana passada, mais difícil uma mulher, uma mãe, como essa mulher sunamita, foi muito mais difícil ela perder o filho do que ela não ter nenhum filho no início. Foi muito mais difícil ela perder o filho que ela tinha recebido. Muito mais difícil também para Abraão e Sara pensar. Eles não perderam, né? Mas eles tiveram que realmente colocar, né? Abraão colocou, a Bíblia não relata, naquela história não relata o coração da mãe. A gente não sabe nem se Abraão contou para ela o que ele estava fazendo, é bem possível que não. Ele pode ter falado assim, Sara, eu vou ali com Isaac, e talvez Sara nem soubesse o que podia acontecer. A Bíblia não fala nada sobre Sara naquela história, mas sabemos que Abraão com certeza passou por algo indescritível, um homem que tinha ouvido de Deus, esperado em Deus por 25 anos para receber o filho da promessa, pensar e agir e colocar Isaac em cima do altar, devolver para Deus, foi algo que eu particularmente eu não consigo nem imaginar. Tudo que ele pensou e passou, assim, é difícil a gente conceber tal coisa. Mas esse é um aspecto que Deus nos dá, só nesse parênteses, eu sempre aproveito para falar que muita gente fala sobre colocar o seu Isaac no altar, e quando eles aplicam isso não tem nada a ver com Isaac, né? Porque às vezes é algo natural, o meu carro novo, uma coisa assim que não tem nada a ver com milagre, tem nada a ver com o sobrenatural. Nós estamos procurando entender que Isaac, ou esse filho da sunamita, é algo que gera o reino de Deus. O reino de Deus
não é uma coisa, é coisa de outro mundo, é coisa do céu, é coisa de outra dimensão. Mas o reino de Deus não é para a gente viver lá num outro lugar que se chama céu. O reino de Deus, tanto agora como depois que Jesus voltar, é para ser vivido aqui. O reino de Deus, a Bíblia não fala que o reino de Deus é onde estão as pessoas que dormiram com Jesus e estão com Jesus agora. A Bíblia não chama isso de reino de Deus. Isso é o céu. O que a Bíblia chama de reino de Deus é o que Jesus veio para trazer para a terra, inicialmente na primeira vinda, e que ele vai trazer em plenitude na segunda vinda. Então, o reino de Deus é aqui. Só que o reino de Deus, para ser vivido aqui, precisa da dimensão do outro mundo. A gente falou outro domingo, eu recomendei um livro, A Presença, de Bill Johnson. Tem um outro livro dele também, que eu estou lendo agora, que se chama Quando o Céu Invade a Terra, que é exatamente isso que é o reino de Deus. É o céu invadindo a terra. Então, o reino de Deus não é eu ir embora para lá. O reino de Deus é o céu invadir a terra aqui. Então, o reino de Deus não é uma realidade aqui na terra se não tiver o sobrenatural. E acho que é isso que a gente precisa realmente focar no milagres. A gente sabe que tem muitos erros sobre milagres hoje, tem muita gente correndo atrás de milagres, correndo atrás de sinais, de uma forma errada, que não é o reino de Deus. Mas o reino de Deus não existe em verdade sem o sobrenatural. Tem que ter o sobrenatural. Então o Isaac tem que ser colocado no altar, é aquilo que Deus gerou. Entregar um Isaac para Deus é entregar de volta para Deus o que Deus gerou. Não é assim, eu vou entregar meu Isaac para Deus, que é uma coisa minha, uma coisa que eu fiz, uma coisa que eu sou capaz de fazer. Isaac é algo que o homem nenhum é capaz de fazer e que vem de Deus, ok? Então, nós começamos a falar domingo passado sobre essa característica importante, então queria voltar nisso e dar um pouco mais de sequência. Essa mulher sunamita, ela representa uma das formas em que o sobrenatural costuma vir. Então, para ter o reino de Deus na terra, tem que ter o sobrenatural. Sem o sobrenatural, não tem reino de Deus. Sem o sobrenatural, é reino meu, é reino seu, é coisa que a gente faz. O reino de Deus é algo que só Deus pode fazer. Então, para ter o reino de Deus, nós precisamos buscar o sobrenatural. Quando eu falo sobrenatural, não estou falando necessariamente de uma cura milagrosa, pode ser, mas eu estou falando assim, de algo que só Deus pode gerar. É uma coisa impossível para o homem. E Deus cria, Deus gera algo que é impossível para o homem aqui na terra, através do homem, usando o homem, mas é algo que é impossível a gente mesmo fazer. Isso é reino de Deus. Agora, como que vem o sobrenatural? Como que vem? Deus resolve, eu vou fazer algo sobrenatural? Pode ser. Às vezes é uma iniciativa totalmente de Deus. Mas, na maioria das vezes, por exemplo, estudando esses milagres que aconteceram com Eliseu, na maioria, na quase totalidade das vezes, esses milagres aí, foi através de alguém que buscou. Deus usa muito isso. Jesus andou curando. Mas as histórias, a gente sabe que Jesus curou muita gente. Às vezes o evangelho fala assim, vinha multidões e Jesus curava a todos. Mas as histórias individuais que contam nos evangelhos, que nos chamam mais atenção, são quase sempre de pessoas, alguém que veio buscar. E nessa busca, então, o sobrenatural vem através de alguém que busca. E nós estamos entendendo que essa mulher sunamita, ela mostra o exemplo de uma pessoa que era persistente, determinada, buscava, ia atrás. Ela
tinha essa qualidade de intensidade de busca. Então nós entendemos que para vir o sobrenatural, para o sobrenatural entrar na nossa vida, precisa de perseverança, precisa de busca, precisa de insistência. Agora, isso é algo que a gente não consegue criar dentro de nós, não conseguimos, não adianta eu falar comigo mesmo ou falar com outros. Sejam persistentes, busquem, perseverem, porque a gente não tem essa capacidade de persistência. Então, o que nós estamos agora assim, pesquisando um pouquinho, lógico, a gente nunca vai ter a fórmula, a gente nunca vai descobrir a chave assim, de como gerar isso, mas a gente pode entender um pouquinho como é que funciona. Eu sugiro para vocês assim, duas maneiras que mostra nesse mesmo capítulo 4. Nós estamos na segunda história do capítulo 4. A primeira história foi daquela viúva que os filhos seriam levados como escravos por causa da dívida que ela tinha. Então, essas duas histórias mostram as duas formas em que a gente pode ter perseverança para buscar o que precisa de Deus, para buscar o sobrenatural. Uma, na primeira história, é necessidade. A necessidade gera perseverança. Você está com um problema que não sai da sua frente e você precisa buscar uma resposta. O homem tem uma tendência de buscar resposta em outras coisas, As pessoas podem buscar a solução em outros recursos, mas a necessidade gera um desespero, gera um desejo, uma perseverança, e ela foi atrás porque ela estava numa grande necessidade. Então essa é uma das formas. A segunda história que nós estamos estudando, da mulher sunamita, como eu tenho enfatizado, ela não precisava de coisas materiais, ela tinha tudo, ela tinha uma necessidade, que ela não tinha um filho, mas mesmo essa necessidade dela, a gente não sabe por quê, ela não pensou que Deus poderia dar um filho para ela. Ela não é um exemplo como Ana, de alguém que não tinha filho e estava buscando. Ana buscou o filho porque ela tinha uma necessidade, ela foi atrás e estava buscou até achar. Então, a necessidade é uma das situações, mas a segunda situação é quando Deus, por uma iniciativa dele, ele abre uma janela. E é isso que eu quero assim, comparar com pelo menos um ou outros dois casos na Bíblia, para a gente entender essa outra situação. Porque a necessidade, acho que todo mundo entende, e a gente pode achar vários exemplos na vida de Jesus também, em que uma necessidade, eu citei domingo passado aquela mulher Ciro-fenícia, que ela tinha uma necessidade. Por que ela foi insistente? Ela foi insistente? Ela foi insistente? Ela foi insistente. Ela teve que superar o próprio Jesus. Olha isso, Às vezes tem barreiras que os homens criam, ou a minha situação é impossível. Então existem barreiras enormes. Mas existem situações que o próprio Deus coloca mais obstáculos à nossa frente para ver se realmente nós estamos sendo insistentes. Então, o próprio Jesus, a história em Mateus conta que a mulher foi procurar Jesus, ficava atrás dele, e ela pedia, e Jesus não respondia nada. Qualquer semelhança com as nossas situações é por acaso, Ela estava pedindo, insistindo, indo atrás, e Jesus não falava nem sim e nem não. Ficava calado. E por fim, os discípulos ficaram incomodados. Falei, Jesus, eles não falaram se ele devia, não devia, mas assim, eles podiam ter falado assim, Jesus, já que o senhor não vai fazer nada, pelo menos dispensa a mulher, fala com ela para ir embora. Eles estavam ficando incomodados com a situação. E aí Jesus falou mesmo. Jesus falou, vai embora porque o pão é só para os filhos, eu não tenho pão para dar para os cachorrinhos. E então ela superou
o silêncio, ela superou a resposta negativa, ela foi insistente. Por que ela foi insistente? Porque ela tinha necessidade. Okay? Então, essa é uma, junto com essa classe, com esse tipo, a gente tem muitos exemplos na vida de Jesus, né? Vocês podem pensar de outros, eu vou citar só alguns rapidamente, né? Se vocês pensarem em outros, né? Vamos pensar no cego Bartimeu. O cego Bartimeu, assim, não prolonga muito a história, mas ele foi insistente. Vocês lembram do detalhe da história? Ele foi insistente, né? Até tem essa questão de uma janela, de uma abertura. Não é em todos os momentos que nós temos acesso, e principalmente as pessoas que não conhecem a Deus, não têm acesso a essa dimensão do sobrenatural a todos os momentos. Então, o cego Bartimeu, em Mateus fala que eram 2 cegos, né? No outro, em Marcos, né, dá o nome, né, fala que era Bartimeu. Ele estava à beira do caminho pedindo esmola e ouviu falar, porque ele não podia enxergar, ele ouviu falar que Jesus estava passando. Então ele começou a gritar: essa é a minha chance, essa é a minha chance. Então ele viu uma abertura, ele viu uma chance e ele começou a gritar, e a multidão também começou a falar assim: não grite, não adianta, você está perturbando, ele não tem tempo para um coitado como você. E ele, quanto mais falava com ele para não gritar, mais ele gritava. Então, são essas insistências, é a necessidade. A mulher que tinha um fluxo de sangue, não conta muitos detalhes, mas ela foi insistente, porque era difícil chegar. Para ela tinha que tocar em Jesus. Algumas pessoas achavam assim: eu preciso pedir Jesus para me curar. Ela, mais ou menos como aquele centurião, ele falou assim: Jesus, o senhor não precisa ir na minha casa, né? Basta falar. Ela falou assim: basta tocar em Jesus. Então ela sentiu: essa é a minha chance. Então ela tinha dificuldade para chegar lá, era muita gente em volta dele. Normalmente uma mulher, provavelmente ela não teria coragem, porque quando ele chamou ela estava tremendo de medo, né? A Bíblia fala, né? Então ela tinha medo de pedir, mas a necessidade fez com que ela se tornasse persistente. Ela foi empurrando e chegando lá. Outra história que mostra a persistência, aquele homem paralítico que os 4 amigos, né, falam assim: precisamos levar. Aí parece que a persistência foi deles, né? Dos amigos. Mas eles tinham necessidade de levar esse homem para Jesus, não acharam jeito de passar com a maca, tudo no meio da multidão. É persistência isso? Subir em cima de um telhado, abrir o telhado para baixar o homem na frente de Jesus, eu acho que isso é muita persistência. Normalmente você não teria coragem de subir no telhado de um desconhecido e abrir o telhado. Eu acho que é muita persistência você ter coragem de fazer isso. Então são todos exemplos de pessoas que tiveram persistência por causa da necessidade. Então, a necessidade gera a persistência. E como o reino de Deus precisa do sobrenatural, como o reino de Deus, ele não vem, tem outras coisas que são importantes, não é só cura, não são essas coisas em si, não trazem o reino de Deus, mas são essenciais. O reino de Deus não vem sem essas coisas. Jesus usava isso continuamente, mandou os discípulos de dois em dois. Era para anunciar o reino de Deus, mas era para fazer o que mais? Curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Era para fazer sinais, porque os sinais são importantes, são necessários para trazer o reino. Não para trazer atenção para a pessoa que está sendo usada para trazer o sinal, né? Nunca é para isso, né? O sinal é para trazer glória para Deus, é para trazer atenção
para a mensagem de Jesus, né? Mas a outra questão, então essa é uma classe, né? Como que vem a necessidade, como que vem a persistência através da necessidade. A outra situação, a segunda, que é o exemplo aqui, essa mulher sunamita, é uma situação que Deus gera e que abre uma janela e a pessoa busca, a pessoa sente, talvez ela não planejava antes. Por exemplo, essa mulher, a gente não tem esse dado na história, eu estou só supondo, não tenho autoridade para falar isso, mas essa mulher evidentemente não ia pedir o filho, que ela teve várias oportunidades de falar com o profeta, em nenhuma delas ela falou assim, bom, então eu vou aproveitar a ocasião, até tiraria um pouco do mérito assim, da beleza do que ela fez, né? Porque se ela tivesse convidado o profeta, depois fez o quartinho para o profeta, e no fim das contas ela tinha uma coisa, ela fez tudo aquilo para conseguir alguma coisa. Então a beleza dessa história é que ela não ia pedir, ela não fez nada daquilo para chegar ao ponto de dizer assim, então, a gente estava, tudo isso aqui, na verdade, foi uma preparação, não é uma coisa triste, né, assim, alguém fazer uma coisa assim muito boa para você e depois assim, então, eu estava querendo falar com você, eu queria pedir uma coisa, quer dizer, desfaz toda a beleza, toda aquela motivação que você pensou que era sem nenhum outro objetivo, mas ela não fez isso. E aparentemente, porque até ela foi exposta assim, o que você quer? Ela não ia pedir, mas o que você quer? Mesmo assim ela não pediu. Então é muito impressionante esse aspecto. Mas quando houve abertura, quando Deus deu para ela algo que ela não tinha pedido, quando ela teve uma oportunidade, na verdade era algo que ela queria muito, porque quando Eliseu falou, você vai ter um filho o ano que vem, ela demonstrou claramente, assim, não brinque comigo, porque é o que eu mais quero na vida. Então, a pessoa tem um desejo por algo mais. E eu só quero assim, completar esse tipo, assim, exemplificar, esse tipo de situação com outros dois exemplos na Bíblia. Um eu já mencionei, um é o próprio Eliseu. Voltando na história, Eliseu, quando era servo de Elias, não foi ele que foi atrás, lembra disso? Não foi ele que foi atrás, Deus falou com Elias, vai chamar Eliseu, Elias passou lá, jogou o manto sobre ele. O que aconteceu com Elias? Ele pegou a oportunidade, abriu uma oportunidade, talvez nem ele soubesse. Outra vez eu estou usando minha imaginação, eu tenho falado assim, pode usar a imaginação, só não pode ser assim, você não pode afirmar que é dessa forma, se não está na Bíblia não posso afirmar. Mas eu imagino Eliseu, se ele respondeu tão rapidamente ao chamado de Elias, você também não imagina que alguma coisa estava acontecendo dentro dele antes de Elias passar por lá? Por que Deus falou lá no Monte Sinai? Por que Deus falou com Elias? Volte lá, tem mais coisa para você fazer. Uma das coisas que você tem que fazer é pegar Eliseu e chamá-lo para ser o seu sucessor. Por que Deus falou isso? Porque algo já estava acontecendo. Deus olhou, os olhos de Deus percorrem toda a terra, ele já tinha visto alguma coisa acontecendo. E quando Elias passou por lá, foi imediato. Elias nem falou com ele, falou assim, olha, é assim, eu estou chamando você, Deus tem esse propósito, hoje tudo é bem racional, quais são os planos, eu vou viver de quê, como é que eu vou me manter, eu ia ter um monte de perguntas para fazer para Elias, o que quer dizer isso, você jogou o manto, o que quer dizer isso?
Eliseu largou tudo e foi atrás de Elias, e Elias até falou assim, não, volte lá, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Então, eu estou querendo mostrar que há um outro tipo de situação, em que a pessoa tem persistência. Esse segundo tipo, que é menos comum, mas que é muito importante, é quando Deus toca na vida de uma pessoa, mas quando surge uma oportunidade, a pessoa agarra aquela oportunidade com todas as forças, porque corresponde a um anseio profundo dentro do coração daquela pessoa, ok? Então, Eliseu mostra isso em duas ocasiões. No chamado, que só bastou Elias passar e jogar o manto, que ele não ficou pensando, e agora, o que eu faço? Será que Deus realmente me chamou? Houve algo tão forte no coração dele que ele não tinha dúvida. Não acontece umas coisas que você não está preparado para assim, alguma coisa meio surpreendente, você não sabe como reagir? Meu Deus, o que eu faço agora? Eu não sei nem o que falar. Eliseu sabia como reagir, porque algo estava já no coração dele. Então é isso que eu quero chamar atenção para isso. A mulher sunamita, nessa história, ela não estava procurando o filho, mas Deus deu o filho para ela. Depois que Deus deu o filho para ela, quando ela perdeu o filho, ela sabia exatamente o que fazer. Lembra que eu falei domingo passado? Duas coisas. Ela não ia desistir, e ela não ia se distrair. Ela não ia nem ficar conversando com o marido dela. E aí, o que a gente faz? Será que ela não queria conversa? Ela não queria conversa com o marido, ela não queria conversa com Geazi, quando encontrou no caminho, e ela não queria conversa nem com o próprio Eliseu. Assim, no sentido assim, Eliseu falou assim, vou mandar o Geazi para resolver. Ela não queria conversa. Ela sabia desde o início. O menino morreu, ela pôs na cama do profeta e foi atrás do profeta e falou assim, vive, tão certo como vive o Senhor, tão certo como a sua alma vive, eu não vou te largar. Então ela não se distraiu, ela não ficou pensando em outras opções, ela sabia exatamente o que ela queria. Ela queria que Eliseu fosse lá e tomasse uma providência com relação ao filho. Então, essa determinação, essa certeza do que deve ser feito, vem ou da necessidade, ou nesse segundo caso, quando Deus abre uma janela. Nesse caso, foi do filho que Deus deu para ela. No caso de Eliseu, foi do chamado. Ele sabia que ele queria aquele chamado. Então, quando Elias passou, ele não pensou duas vezes. Ele não ficou raciocinando, ele não foi tomar uma opinião com os pais, ele não foi pensar o que eu vou fazer com a fazenda, com os bois, com minha atividade, com meus empregados. Ele não pensou. Vocês não acham que isso não é como hoje, a pessoa tem emprego? Não, ele tinha responsabilidades, ele tinha pais, ele tinha propriedade, ele tinha empregados, ele tinha tudo isso, ele largou. E a segunda ocasião que Eliseu mostra a mesma tenacidade, a mesma perseverança, foi quando Elias estava para ser arrebatado e ficou falando, fica aqui em Betel, fica aqui em Jericó, fica aqui no Jordão. E ele falou assim, tão certo como vive o Senhor, eu não vou ficar para trás. Então ele tinha uma certeza, algo tinha tocado no coração dele. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia, assim, ele não podia não saber o que Deus ia fazer. Ele não sabia talvez de muitas coisas, mas ele estava preparado. Tanto é que quando Elias também perguntou, bom, você foi perseverante, você ficou comigo até aqui, o que você quer? Ele também não titubeou, não ficou pensando, ele tinha o pedido dele na ponta da língua, ok? Então,
Eliseu é um bom exemplo dessa perseverança. E Eliseu, então, sabia valorizar a perseverança na vida da mulher sunamita, né? Ele sabia valorizar. E quando a gente viu assim que quando a mulher chegou lá e ela assim, toda a história mostra a determinação, toda a história mostra como ela sabia o que ela queria, mas a cena que expressa isso é quando ela chega em Eliseu, no Monte Carmelo, e agarra nos pés dele, assim, tipo, agora ninguém me tira daqui, né? Eu cheguei aqui e ninguém vai me tirar. Geazi ia tirar, Eliseu falou assim, não, eu não sei o que é, mas deixa ela ficar, deixa ela aqui. Por que Deus não mostrou para Eliseu? Vocês conseguem imaginar também essa outra possibilidade? E se Deus tivesse mostrado? Lá quando o menino morreu, lá no Monte Carmelo, Eliseu, ele já percebeu. O menino morreu. O que você acha que Eliseu ia fazer? Isso aqui é tudo imaginação, a gente não sabe, né? Mas eu tô só querendo assim, o que Eliseu ia fazer? Ele ia lá. Mas Deus não queria isso. Deus queria que ela fosse atrás. Eu vou mostrar um outro exemplo na vida de Jesus daqui um pouquinho. Mas antes de ir para um exemplo no Novo Testamento, uma outra pessoa, uma figura tremenda, como eu falei domingo passado, a maioria são mulheres, mas tem homens persistentes. Eliseu foi persistente, o cego Bartimeu foi persistente, né? Mas, né, as mulheres são mais persistentes. Isso é uma característica, né? Assim, é uma coisa que Deus deu para as mulheres, né? É uma coisa muito importante. Então, uma outra mulher persistente, não sei, eu vou dar 10 segundos para vocês pensarem, né? Quem que eu vou falar agora? Mas não no exemplo de uma pessoa com necessidade, muito pelo contrário, ela não tinha... Assim, é difícil você falar uma pessoa que não tem necessidade, como essa mulher sunamita. Ela tinha, mas ela não estava buscando isso para ela. O outro exemplo que eu vou dar na Bíblia também, ela tinha uma necessidade, mas ela não estava buscando isso, mas Deus deu para ela. Né? Uma pessoa que talvez você não vai assim associar. Eliseu é um exemplo muito claro de persistência, porque ele foi atrás e continuou, né? Quem é uma mulher persistente no Velho Testamento que não estava buscando algo para si mesma? Ruth, muito bem, Ruth. Né? Que era a situação de Ruth? Ela tinha uma necessidade, né? Porque ela perdeu o marido. Vocês lembram da história, né? Noemi foi para Moabe, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos e só ficou com 2 noras. Então ela pensou, vou embora, né? Não tem mais razão de ficar aqui. A seca, né? Que ela tinha ido para Moabe por causa da seca, parece que tinha acabado. Então ela vai embora. Tem 2 noras. Uma é persistente e a outra não é, porque as 2 começaram, né? Quando ela foi embora, as 2 acompanharam, não foi? As 2 foram, é isso que eu quero dizer. Persistência não é uma coisa que a gente consegue criar por nós mesmos. Mas aí entra uma dimensão que a gente não sabe explicar, por que Ruth foi persistente e por que a outra não foi. Né, só antes de continuar com a história, tem uma ilustração muito boa que muita gente usa, que assim da persistência, né? Quando na caça, usando cães de caça, todo cachorro gosta de caçar, mas tem muitos cachorros que não tem muita genética, né, para caça, né? Não são treinados, não tem assim. Então, se um cachorro percebe uma presa, ele vai atrás, principalmente se ele viu ou se ele sentiu o cheiro. E quando ele começa a latir e vai atrás, isso atrai
todos os outros cachorros que estiverem ao alcance de ouvir, e geralmente já junta uma turma, né? Um grupo de cachorros que vão atrás e que vão latindo, assim. Só que se a caça for demorada e não achar logo, a maioria vai ficando pelo caminho, né? Quem não viu ou quem não sentiu o cheiro, quem não tem realmente assim, eu sei que tem uma caça, quem está indo na onda dos outros vai parar logo, né? Mas o cachorro que viu o coelho, ele vai até achar, né? Então é mais ou menos essa ideia. A persistência, a gente tem que ver alguma coisa. Algo tem que tocar aqui dentro. Noemi tinha algo de Deus. As duas noras provavelmente viram. Não sabemos nada sobre os maridos que eles perderam, quanto que eles eram pessoas tementes a Deus. A gente imagina toda uma família temente a Deus, mas pelo menos Noemi, ela tinha algo de Deus. Só que Ruth, aquilo que tinha de Deus em Noemi, tocou na vida de Ruth e ela foi persistente, porque chegou a hora que... E Deus, gente, vocês vão poder lembrar de muitas e muitas situações na Bíblia que o próprio Deus fala assim, não, vai embora, não precisa ficar mais, né? Tinha uma ocasião que Jesus falou em João 6 sobre a carne, o sangue dele, muitos discípulos ficaram escandalizados, judeus ficaram escandalizados, muitos discípulos ficaram escandalizados, porque onde já se viu falar de um homem falar de dar a própria carne, o sangue, assim, era uma coisa absurda até de falar sobre isso. Então muitos discípulos foram embora. E Jesus, em vez de falar assim, gente, não vá, creia, por favor, persevere comigo, fique comigo. Ele falou assim, vocês não querem ir também? Vocês não querem ir também? Por que ele faz isso? Porque ele quer persistência. Isso é essencial para o reino. Então, Noemi fala com as duas. Meninas, o que vocês querem? Eu não tenho mais filho. Ainda que eu tivesse, que eu fosse arrumar um marido, vocês iam esperar quantos anos? Assim, né? Tinha esse costume, né? Essa tradição, né? Que se morresse um, então, né? A viúva ficava com outro filho dos sogros. Não adianta esperar por isso. Então, em outras palavras, vocês estão buscando alguma coisa para si mesmas? Vocês estão querendo? Eu não tenho mais nada para dar. E quando ela falou, não tenho mais nada para dar, liberou, porque talvez as duas podiam ter um certo senso de obrigação, né? Coitadinha, nossa sogra, ela está indo embora sozinha, nós vamos ajudar. Podia ter, mas a sogra liberou. Assim, não tem importância, é outro povo, é a minha cultura, vocês não vão se adaptar bem, não tem mais isso, não tem nada para vocês. Então Ruth, ela tem aquela fala famosa e tão bonita assim, não insista comigo, não insista mais, porque eu já decidi. Algo, eu queria chamar a atenção, o que fez a Ruth ser perseverante? Ela tinha visto alguma coisa. Talvez ela não viu, na comparação, ela não viu o coelho, mas ela sentiu, alguma coisa chamou atenção. Eu nasci para isso, eu quero isso, eu vou me doar, não importa o preço, eu quero dar minha vida para isso. Então, essa insistência, essa perseverança é essencial para que, voltando para o nosso contexto aqui, para que o sobrenatural apareça. Então agora só vamos finalizar essa parte olhando para essa história tão conhecida, que também é uma história de ressurreição, em João capítulo 11, para a gente ver como Deus coloca, se a gente puder entender, é lógico que nenhuma explicação, nenhuma situação particular na Bíblia vai se encaixar com todas as nossas vivências, com nossas circunstâncias. Tem muitas situações diferentes, cada um vive uma situação diferente e a gente nunca sabe exatamente em qual situação
bíblica, a gente se enquadra. Mas se a gente puder entender, eu falo isso para mim mesmo, né? Se a gente pudesse entender que todas as situações adversas, impossíveis, provações, impossibilidades, tudo que acontece na nossa vida, que a gente fala assim, Deus, por quê? Por que aconteceu comigo? Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Se a gente puder entender que essa história, vocês conhecem muito bem, mas assim, eu queria chamar a atenção para essa história para mostrar como Jesus, que é o próprio Deus e que revela Deus, como que Jesus nessa história, como que ele mostra que precisa ter persistência. Ele faz uma coisa incrível aqui, nessa história de Lázaro, ele faz uma coisa incrível só para piorar a situação, para a situação ficar mais difícil, né? Então, em João 11 fala que, no versículo 1, que estava enfermo, certo Lázaro, de Betânia, outro dia a gente falou sobre essa família. Versículo 2, Maria, cujo irmão agora estava doente, era essa mesmo que ungiu o Senhor com bálsamo. Versículo 3, as duas irmãs, mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas. É muito interessante isso, né? Essas entrelinhas que a gente pega assim, né? Vem um mensageiro, provavelmente quando o mensageiro chega, porque as cartas naquela época, né, eram cartas vivas, né, eles mandavam mensageiros e provavelmente Jesus sabia, é Marta e Maria que estão mandando falar. Mas vamos até imaginar que não soubesse e chegou o mensageiro e falou assim, Jesus, aquela pessoa que o Senhor ama está doente. Que identificação, né? Assim, eu amo todo mundo, né? Mas Jesus tinha uma relação especial, porque a gente já viu que essa família fazia questão de hospedar Jesus, fazia questão de receber Jesus. Então, eles tinham desenvolvido um relacionamento com Jesus. Então, fala que Jesus amava Lázaro, fala que Jesus, mais na frente vai falar que Jesus amava Marta e Jesus amava Maria. Então ele amava todos os três. E chegou esse recado. Aquele a quem o Senhor ama está doente. É a mesma coisa que a gente vê nessa história com Eliseu. Na história de Eliseu, Deus nem mostrou para Eliseu que o menino tinha morrido. Aqui Jesus, que é Deus, ele recebe a informação, mas ele que não faz nada sem o Pai mandar, ele recebe uma instrução, eu acredito que ele recebe uma instrução de Deus que não é para ir. Porque Jesus se tornou homem. Se Jesus se tornou homem, ele não era, ele tinha aberto mão, né? Ele não era onisciente, ele não fazia milagres quando ele queria. Tudo, Jesus faz questão, principalmente no Evangelho de João, de falar, eu não faço nada por mim mesmo. A única coisa que eu faço, o único poder... Por que Jesus faz questão de mostrar isso? Porque é a mesma coisa que pode acontecer conosco. Não é uma questão, Jesus podia fazer isso porque ele era Deus. Jesus estava dizendo, eu abri mão de ter os poderes que são meus como Deus e eu vou viver como homem. Não só no conhecimento das coisas, mas até na decisão. Jesus não tomava decisões sozinho, por conta própria. Então, aquele a quem o Senhor ama. Aí versículo 4, né, ele já sabe aqui o que vai acontecer e o que deve acontecer. E isso que a gente precisa entender. Enfermidades, lógico, não são todas. Ele mesmo fala assim, esta enfermidade, a gente sabe, não são, né? Se a vontade de Deus, que beleza seria, né? Se a vontade de Deus fosse que a gente fosse em todos os velórios e ressuscitasse todos os mortos, né? Que maravilha! Mas Jesus, assim, não são todos os doentes que são curados, não são todos os mortos que vão ressuscitar, né? Não são todas as crises nossas que vão ser resolvidas de uma hora para outra, mas
as situações que surgem na nossa vida, as crises que surgem na nossa vida, elas surgem muitas vezes para que a glória de Deus, o que ele fala aqui? Esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aqui também a gente não sabe, ele fala assim, essa enfermidade não vai acabar em morte, e acabou em morte, quer dizer, não acabou, né? Mas houve morte. Até cabe uma pergunta aqui, que como eu estou falando, Jesus não sabia de todas as coisas, só o que Deus revelava para ele, pode até ser que Jesus não soubesse nesse momento que Lázaro iria morrer, eu não sei, ou pode ser que ele já soubesse, isso não fica claro, mas não me causaria nenhum problema saber que Jesus, nesse momento, falou assim, essa enfermidade não vai acabar em morte, é para a glória de Deus. Jesus sabia, essa enfermidade não é uma coisa que Deus permitiu, que é para sofrer, que é para ser assim, para se conformar com essa situação. Essa enfermidade veio para a glória de Deus. O reino de Deus precisa, Deus usa situações impossíveis para revelar a sua glória, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Então ele amava os três. Versículo 6. Aí Jesus faz uma coisa inconcebível. O moço a quem Jesus ama está doente. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Portanto, eu não vou lá. Eu fico onde eu estou. Então, aí fala, versículo 6. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Aí depois dos 2 dias é que ele fala com os discípulos, voltemos para a Judéia. E aí o diálogo também é bem engraçado, não tem muito a ver com o nosso assunto, mas eles sabem que na Judéia os judeus querem matar Jesus, então, primeiro sim, eles estranharam Jesus, ouvir a notícia e não fazer nada. Aí depois, quando Jesus fala, vamos voltar para a Judéia, versículo 8. Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Jesus fala, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite que tropeça, pois não há luz. Então, olha só, Jesus está dizendo, a situação é muito perigosa, mas tem luz. Qual que era a luz de Jesus? A luz de Jesus era a vontade de Deus. Se ele fizesse a vontade de Deus, ele não ia, se ele seguisse as instruções de Deus, ele não ia tropeçar. Ele ia saber exatamente o que fazer e quando. Aí ele falou assim, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Aí ele não precisou de alguém avisar. Ele sabia que Lázaro já tinha morrido. Ele fala, dorme. Aí os discípulos falam assim, se ele está dormindo, acho que está melhorando, né, Jesus? Acho que a gente não precisa ir para lá, porque vai ser perigoso. É melhor a gente não ir. Eles estavam doidos para não ir, né? Porque era perigoso. Se ele está dormindo, ele está melhorando, né, Jesus? Aí Jesus disse assim, não, ele morreu. Aí o Tomé fala assim, então vamos lá, vamos morrer todo mundo junto então. Vamos morrer todo mundo junto. É muito interessante esses diálogos. Mas a questão principal aqui é que Jesus queria uma situação ainda mais difícil do que já era. Então, isso que eu queria deixar assim, essa ideia, assim, a perseverança, ela é gerada em nós ou por uma necessidade imediata que nos pressiona, ou por algo que nos toca lá dentro e que a gente fala assim, eu quero isso, eu nasci para isso, eu não vou abrir mão. De alguma maneira, né, Ruth era uma pessoa tocada por Deus. Ela falou assim, eu não vou perder essa chance. O seu Deus vai ser o meu Deus. Eu não vou te largar.
Eliseu, eu não vou te largar. Então, isso não é... Ruth não estava pensando em marido, ela não foi para lá pensando em marido, Noemi não teria um outro filho para ela, e para ela achar outro numa cultura diferente seria mais difícil para ela, então ela não estava indo lá para buscar alguma coisa para ela, mas assim como a sunamita, ela não procurou, mas Deus deu, né? Então, as situações impossíveis, as situações podem ser impossíveis, são oportunidades para Deus, mas principalmente eu queria mostrar essa questão, assim, a determinação, a perseverança, é quando Deus abre uma janela. Isso não acontece muitas vezes na nossa vida. Há momentos na nossa vida que a gente precisa, a maioria dos momentos da nossa vida, a gente precisa agir com cautela, com segurança, conferindo, orando, mas existem alguns momentos que nenhum de nós vai conseguir definir quais são, vai ser uma coisa, um toque de coração de Deus, em que uma oportunidade, uma janela abre, que é aquilo que Deus queria para você, que você tem isso dentro de você, que isso que você quer com todo o coração. Essa oportunidade, quando Deus abre, a janelinha para Eliseu ia fechar muito rápido. A janelinha para Ruth ia fechar muito rápido. Muito rápido. Então, quando abre a janela, você fala assim, é isso que eu quero. Eu quero isso. Isso é... a minha vida não faz sentido sem isso. A gente não pode bobear, porque... E isso vai gerar em nós a determinação, isso vai gerar em nós a persistência de ir até conseguir achar. Gente, tem mais algumas coisinhas para a gente ver nessa história, mas não vai dar tempo de começar, então nós vamos parar aqui. Mas essa lição, esse segredo da determinação, né? Não é algo que nós podemos gerar por nós mesmos, não é algo que, né, a gente precisa ver o coelho para ter persistência, para correr atrás dele até achar, né? E que Deus nos ajude a achar isso, porque não são muitas pessoas que veem isso, e quem vê não é em muitos momentos na sua vida que você vai ter a oportunidade de ver isso. Então, quando vê, a gente precisa realmente ir atrás com tudo que nós temos. Senhor Deus, nós realmente não entendemos as Tuas coisas, os Teus princípios, mas nós desejamos, como nós oramos no início, tornamos a orar agora, Senhor, que, ó Deus, que o Teu reino possa vir, Senhor, que a nossa vida, cada um aqui, Senhor, seja fisgado por Ti para buscar o Teu reino com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Ó Deus, isso é a preparação, a única preparação que vai nos deixar prontos para aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Porque se nós estivermos buscando, se nós estivermos realmente desejando o Teu reino acima de todas as coisas, quando surge uma oportunidade de nós nos envolvermos contigo, de nós entrarmos por aquela janela, por aquela porta e seguir a Ti de perto e não largar, ó Deus, que nós possamos realmente ter essa atitude de agarrar os Teus pés, de dizer, Senhor, eu não Te deixarei, eu quero ir atrás, Senhor. Seja por alguma necessidade na nossa vida, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, prepara-nos as coisas que estão acontecendo na vida de cada pessoa aqui, Senhor. Quais são as oportunidades que o Senhor está querendo abrir? Às vezes nós pensamos, Senhor, por que isso? Que dificuldade? E a gente pensa só na nossa situação, mas o sinal, a glória que o Senhor quer, é que a nossa vida seja uma oportunidade para o Senhor agir e trazer glória para o Senhor e trazer o Teu reino para essa terra. Senhor Jesus, nós queremos ser, ó Deus, aqueles que veem, aqueles que sentem, aqueles que correm atrás. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém. Amém.